Eu quero desejar uma boa tarde, uma boa noite para aqueles que estão assistindo esse vídeo, seja tarde, seja noite. Hoje é dia de nós cultuarmos o Senhor, hoje é o dia que o Senhor separou para nós estarmos na presença dele. Infelizmente, nós ainda não podemos estarmos de forma congregacional, não podemos estarmos juntos aqui, mas nós estamos adorando o Senhor, aprendendo com Ele, elevando a Ele as nossas orações, as nossas petições, no sentido espiritual. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Êxodo, onde nós estamos aprendendo com um dos heróis da fé, Moisés. O Senhor tem nos dado lições grandiosas com esse homem, com o testemunho desse homem, grandes coisas nós estamos aprendendo com ele. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, nós vamos continuar. Mas antes vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos essa oportunidade de nos achegar diante do Senhor neste momento. Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa estar falando com cada um de nós nesse dia. Pai, que a Tua palavra venha de forma poderosa sobre os nossos corações e venha nos instruir, venha nos consolar, venha edificar a nossa fé, ó Pai querido, nesses momentos difíceis no qual nós estamos enfrentando. Mas a cada dia o Senhor tem sido conosco, a cada dia o Senhor tem derramado a Tua misericórdia, a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso nós temos muito a Te agradecer, temos muito a Te louvar, ó Pai, que o Senhor receba da Tua igreja nesta hora, em nome de Jesus, todo louvor, todo agradecimento, ó Deus querido, que a Tua igreja presta a Ti neste momento. Ó Pai, assim nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor possa estar reinando no seu coração, na sua família, dentro do seu lar, em todo esse tempo. Amém? Vamos lá então para o livro de Êxodo, capítulo 7. Hoje nós vamos estar passando por muitos versículos, tá bom? Nós vamos fazer uma comparação aqui, muito maravilhosa, confrontando o que acontece no Êxodo, no Egito, a saída do Egito, o que acontece no Egito, o julgamento de Deus no Egito, e nós vamos estar confrontando, comparando também com o livro de Apocalipse. Então, se você tem alguma dúvida a respeito do final, do juízo final, eu acredito que hoje muita coisa vai ser esclarecida para você. Claro que nós vamos ter que passar de forma rápida o livro de Apocalipse, não gasta tempos e tempo para estudar ele. Nós aqui já aprendemos o livro de Apocalipse, graças a Deus, do começo até o final. É um livro que tem muita figura, muito símbolo. A gente não pode estar levando de forma literal as coisas ali, mas nós vamos tentar encaixar aqui para que possa esclarecer um pouco para nós a respeito do final dos tempos. A igreja sempre tem que estar preparada e focada no final dos tempos. É uma doutrina no qual nossos olhos precisam estar atentos, porque existem sinais aqui dentro da palavra do Senhor sobre o final dos tempos que nós precisamos conhecer. O Senhor deixou aqui para nós conhecermos, ficarmos atentos e vigiarmos. Amém? Vamos lá então, no livro de Êxodo, capítulo 7, nós estamos aprendendo sobre Faraó, que ele está nos demonstrando ser um governante idólatra, um governante violento, um governante arrogante. Tudo isso nós temos aprendido aqui. Egoísta, Ele tinha o poder absoluto sobre o Egito, ao ponto dele se considerar Deus. Ele se considerava Deus e queria também que todos o considerassem e o adorassem como uma divindade. Então o poder dele ali naquela nação era completo. Nós vimos nos domingos passados aí que, por ordem de Deus, os dois irmãos Moisés e Arão vai até ele, dá ele uma ordem e ele responde de forma arrogante. Ele fala naquele momento quem era o Deus dos hebreus, quem era esse Deus para dar a Faraó uma ordem. Ele não conhecia esse Deus e muito menos ele iria obedecer esse Deus que ele não conhecia. Ou seja, ele se considerava Deus e ele não teria que se submeter a Deus nenhum, muito menos um Deus dos escravos, no qual eram ali os hebreus no Egito. E é interessante, se nós olharmos um pouco atrás, nós analisamos que o Egito, ele só não foi aniquilado, o Egito só não sumiu, vamos colocar assim, do mapa, porque Deus abençoou aquela terra no passado. Naquele período de 7 anos de fome, 7 anos
de seca, o Senhor levantou José, um servo dele, um homem de Deus, um homem que clamava a Deus, um homem que tinha comunhão com Deus. Deus levanta esse homem no Egito e prospera aquele lugar por causa de uma direção que Deus deu para José. Então o Egito era para ser grato aos deuses dos hebreus, mas nós vemos que isso não acontece. Depois da morte de José, os faraós vão sendo levantados ali, eles sempre estão sendo levantados e oprimindo cada vez mais os hebreus até que chega nesse ponto aqui. Vamos lá então, Êxodo 7, do 14 até o 16. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio. Tomarás à mão o bordão que se tornou em serpente. 16 também. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa ir o meu povo, para que lhe sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele chama os dois servos dele novamente, os dois irmãos, Moisés e Arão, e o Senhor já está antecipando para esses dois o próximo encontro deles com o Faraó. O Senhor já está falando para eles assim: Faraó vai descer ao rio pela manhã para visitar o rio, para dar um mergulho no rio lá, e vocês dois vão ter que se preparar para encontrar com ele na margem do rio Nilo. E vocês não se esqueçam de levar também ali aquele bordão pelo qual eu já dei um sinal no Egito, aquele bordão que tinha virado a serpente, devorada, engolida ali a serpente. Então o Senhor já antecipa para os dois irmãos como que eles iriam ter que agir, aonde eles iriam ter que ir para encontrar Faraó. Então o Senhor estava no controle de todas as coisas. E o Senhor vai falar também, dá a ele uma ordem. Fala para ele que o Senhor está mandando vocês novamente. Ou seja, o Senhor mais uma vez se apresenta a Faraó como soberano. Se existe algum soberano na terra, Faraó, sou eu, o Senhor. Vai lá, Moisés e Arão, fala para ele que quem é Senhor nos céus e na terra é o Deus dos hebreus. Fala para ele, esclareça mais uma vez isso para Faraó. E dá a ele também uma ordem, fala para ele assim: eu já te dei uma ordem, já te mostrei sinais, e você tem sido tardio em obedecer. Você não está obedecendo a ordem que eu estou te dando. É o que o Senhor ordena ele aqui. Vamos agora do 17 até o 18. Estou acompanhando aqui. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirás as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Só que aqui. O Senhor então estava falando para Moisés: Moisés, na hora que você chegar lá com o bordão e falar com ele, você vai dizer para ele: nisso, Faraó, você vai começar a entender que eu sou o Senhor dos céus e da terra. Nisso, o quê? O que o Senhor iria começar a fazer ali? A derramar o juízo dele sobre o Egito. Ia começar aqui, ele ia dar início aqui à primeira praga. Essa praga significa o julgamento e o juízo que o Senhor iria exercer sobre toda a terra do Egito, sobre aquela nação. Uma nação perversa, uma nação idólatra, uma nação feiticeira, nós já vimos isso alguns domingos atrás aí. Uma nação arrogante, violenta, que escravizava. Não só os hebreus, tinha outros escravos na nação do Egito. É uma nação que maltratava as pessoas, que oprimia as pessoas, e nós aprendemos já também que oprimia o filho primogênito do Todo-Poderoso, que era a nação israelita, que era os hebreus. O Senhor falou já no início que Faraó estava oprimindo, castigando o meu filho primogênito, que era o povo de Deus escolhido, como nós já aprendemos aí. Então aqui o Senhor vai começar a dar, ele vai dar aqui agora o primeiro golpe dele de juízo sobre a nação do Egito. Nós vemos dentro das Escrituras, do começo ao final de Gênesis, Apocalipse, nós vemos lá demonstrações que o nosso Deus é juiz. Vemos porcentagem do juízo dele, nós vemos o juízo dele de forma parcial, mas de Gênesis
a Apocalipse, nós estamos vendo que uma hora ou outra o Senhor derrama porcentagens, de forma parcial, o juízo dele sobre a humanidade, porque essa humanidade afronta a santidade de Deus. A humanidade provoca a ira do Todo-Poderoso. E nós vamos fazer algumas comparações aqui, nós vamos aprender algumas delas aqui. Vamos lá agora no livro de Salmos 89. Do 13 ao 14. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Então aqui está falando que o nosso Deus, esse Deus que vai começar a golpear o Egito, vai começar a exercer o juízo dele sobre o Egito. Esse Deus, ele tem um braço poderoso, ele tem as mãos fortes, e o trono do Senhor, ele tem duas bases. Quais é a base do trono do Senhor? Justiça e retidão. E por onde o Senhor passa, o Senhor é onipresente, ele está em todos os lugares. Aonde está a presença do Senhor, se encontra ali amor e verdade. O amor e a verdade acompanham o Senhor, antecede a Ele, vai à frente dele, mas o trono dele também é um trono de justiça e de retidão. É difícil para nós, seres humanos, que temos uma mente limitada, entender tudo isso numa pessoa. Da mesma forma que Jesus era humano e era divino numa só pessoa, humanidade, divindade numa só pessoa, que para nós é difícil de entender, nós também temos dificuldade para entender que o mesmo Deus é amor e o mesmo Deus é ira. O mesmo Deus é cheio de compaixão, cheio de misericórdia, a mesma mão que estende para ter compaixão, a mesma mão que estende para ter misericórdia, para salvação, para consolo, é a mesma mão que golpeia e que traz juízo sobre aqueles perversos. Então, nós entendemos que Deus é amor e é justiça ao mesmo tempo. Deus não é assim. Como é que eu vou explicar? O Senhor não vai, vamos colocar assim, para a gente poder entender. O Senhor não vai dormir irado, nervoso, furioso, e de manhã, pelo amanhecer, ele acorda bondoso, cheio de misericórdia. Não é assim. Ele é o tempo todo justiça e ele é o tempo todo amor. No livro de Tiago fala que o nosso Deus não se acha nele variações. Deus não muda. Ele é o que é em todo o tempo. Ele não é que nem nós, que uma hora a gente está bem, uma hora a gente não está, uma hora a gente está alegre, uma hora a gente está nervoso. Não. Ele no mesmo tempo, ele é tudo no mesmo tempo. A mesma mão que salva é a mesma mão que traz o juízo. Vamos para Isaías 46. 11. Do 11 até o 13. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouve, vós, os que sois de obstinado coração rebelde, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Nesses poucos versículos aqui, nós vemos um Deus, um único Deus, agindo das duas formas. O que está acontecendo aqui? O Senhor está estendendo as mãos em juízo para castigar, para julgar a Babilônia. Era um reino que estava oprimindo o povo de Deus lá na frente, depois do Egito, Ele vai castigar, ele vai levantar um rei chamado Ciro para castigar a Babilônia, porque a Babilônia estava escravizando o
povo dele. Mas no mesmo, porque ele diz ali, um povo obstinado, um povo que está longe da justiça, ou seja, um povo que não gosta da justiça e não pratica a justiça. Uma pessoa que não gosta da justiça e não pratica a justiça, significa que ela está totalmente longe de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Então, a Babilônia, que não gostava da justiça, não praticava a justiça, o Senhor então está chamando eles de rebelde, que iria levantar uma outra nação mais poderosa do que eles para castigá-los. E nesse momento, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nesse momento, as mesmas mãos que está julgando e castigando a Babilônia, está recolhendo, protegendo, salvando, livrando, resgatando o seu povo. Aqui, nesses versículos aqui, em um só momento, nós vemos o mesmo Deus agindo com ternura, salvação, graça para com o povo dele, juízo e ira e julgamento sobre aqueles que estavam agindo de forma rebelde. O povo de Deus, isso precisa ficar muito claro, tem muito crente que faz confusão, eu mesmo já fiz no começo da minha conversão, mas o nosso Deus é cheio de graça, Ele sempre nos faz crescer em conhecimento. O povo de Deus precisa aprender e ser esclarecido que o povo fiel, os filhos fiel do Senhor, nunca enfrenta o juízo de Deus, a fúria do Senhor. Quem enfrenta a fúria e o juízo de Deus são os rebeldes, são os perversos. Aqueles que são fiéis ao Senhor, o juízo, a ira dele, eles não enfrentam. Tá? E nós vamos aprender mais um pouco aí. Eles nunca vão beber do cálice da ira do Senhor, da cólera do Senhor. Os fiéis não, os filhos dele não vão ter que beber desse cálice de ira que o Senhor está pedindo despejar. Já despejou porcentagem sobre a humanidade e no final vai ser um despejar completo. Então os filhos de Deus podem ficar tranquilos, que eles não vão provar desse cálice da ira do Senhor. Os filhos de Deus provam o quê? Tribulações que trabalham a fé deles, tribulações que moldam a fé de cada cristão. Os filhos de Deus sim, passam por tribulações, sempre passou e ainda vai passar também lá no final. Vamos para 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro 2. Nós vamos ver aqui, eu vou deixar aqui para vocês alguns exemplos de como o Senhor sempre cuidou do seu povo no sentido da ira. O povo dele nunca tomou do cálice da ira dele, mas sim de tribulações. Vamos ver aqui alguns exemplos que as Escrituras nos deixam. Tem outros, mas vamos ver alguns. Por isso que eu estou falando. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o manifestar da parte de Deus injustiça, porções dela. O final da justiça do Senhor só será derramada lá no final, lá no juízo final. Mas já tem demonstrações de quem Ele é. Versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, o primeiro golpe, vamos colocar assim, dentro das Escrituras, que Deus golpeia o rebelde com o seu juízo, é na eternidade, aconteceu nos céus. Quando 1/3 dos anjos do Senhor se rebelaram, Satanás gera uma rebelião no céu, e aí o que Deus faz? Deus expulsa eles do céu. Deus prepara um lugar no inferno para eles. Eles são expulsos da morada de Deus. Eles são expulsos da presença do Senhor porque eles se rebelaram. Eles afrontaram a santidade de Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Eles provocaram a ira de Deus. Então, quando eles provocam a ira de Deus, o Senhor exerce o seu juízo ali diante deles. Foi o a primeira manifestação do juízo de Deus foi na eternidade. Vamos ver o segundo aqui agora. Versículo 5. E não poupou um mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segundo golpe dele, agora sobre a humanidade.
primeiro golpe sobre a humanidade. O primeiro foi sobre os anjos. O segundo agora é sobre a humanidade. O que acontece aqui? Um povo perverso. A humanidade tinha se corrompido, estava totalmente longe de Deus, provocando a ira de Deus dia e noite, provocando a santidade do Senhor dia e noite. E o que Deus faz? Deus levanta Noé e a sua família. Noé e a sua família vivendo naquele ambiente, passando por muitas tribulações, por zombaria, perseguição, dificuldade. Não era fácil para Noé morar num ambiente que o povo era tudo contra Deus. O povo se revoltava, se rebeliava contra Deus, provocava a ira de Deus. No mesmo instante que eles estavam provocando a ira de Deus, eles estavam provocando a ira de Noé. Porque o cristão, quando uma pessoa zomba de Deus, o cristão também sente que ele é parte do corpo de Cristo, ele sente isso também. Então ali Noé, ele já estava passando por dificuldades, por grandes tribulações na construção da arca. Como que ele deve ter sido zombado, criticado, perseguido, porque ele estava construindo aquela arca, ele pregando do que o dilúvio viria, pregando que Deus iria derramar o juízo dele sobre a terra. E o que acontece? Quando Deus dá um golpe na humanidade, porque a humanidade estava provocando a sua ira, o Senhor já tinha guardado Noé. Separou Noé e a família dele. Noé e a família dele não é afetado pelo julgamento na humanidade. Enquanto Deus estava julgando a humanidade com as águas do dilúvio, Noé e a sua família estavam quietinho, guardadinho, protegido. O Senhor providenciou tudo para eles quietinhos ali dentro da arca. Então eles não passam pela ira. Noé não toma do cálice da ira do Senhor. Vamos ver mais um outro exemplo aqui. E, reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Um exemplo. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Mais um exemplo. Agora o Senhor vai golpear duas nações. O Senhor vai golpear duas cidades, duas regiões ali que viviam de uma forma completamente perversa. A perversidade de Sodoma e Gomorra, ela avançava muito no sentido dos pecados sexuais. E aquilo avançava, aquilo subia diante de Deus como um enxofre. Os pecados sexuais de Sodoma e Gomorra subiam diante do Senhor, da santidade dele, com um mau cheiro, afrontando a santidade do Senhor. E o Senhor faz o quê? Envia fogo dos céus e queima toda a região de Sodoma e Gomorra. Mas ele livra Ló. Ele livra Ló e as suas filhas. Que é o que diz aqui, ele sabe livrar da provação, do juízo, aqueles que são piedosos. Ló vivia naquele ambiente angustiado, a alma de Ló estava angustiada de tanta perversidade, de tanto pecado, de tanto afronta, era dia após dia, aquele povo afrontando a Deus. Eles não só afrontavam a Deus, como eles afrontavam a Ló também. Ló era um homem que reverenciava o Senhor, Ló era um homem que adorava o Senhor. Então, quando aqueles pecados estavam transbordando, Ló também estava ali sofrendo, a alma dele também estava sofrendo naquele momento ali. E a palavra do Senhor nos ensina o quê? Que antes de Deus enviar o fogo sobre Sodoma e Gomorra e destruir completamente, não sobrou nada de Sodoma e Gomorra. O que acontece? O Senhor vai lá e envia os anjos guardam Ló e a família dele. O que acontece? O Ló e as suas duas filhas, porque a mulher olhou para trás e ficou para lá, Ló e as suas duas filhas foram recolhidos, escondidos num vilarejo. O anjo fala para Ló, corre para as montanhas. O Ló fala assim, as montanhas estão muito longe, eu não vou conseguir chegar nas montanhas. Antes de eu chegar nas montanhas, o fogo do Senhor já desceu. Então deixa eu ir para esse vilarejo aqui. E o anjo vai e fala, então sai, vai
corre para esse vilarejo, porque Deus não vai destruir o vilarejo, porque você vai correr para lá. Então o Senhor, antes de exercer o juízo, de fazer com que a cólera dele, a ira dele desça sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor guardou, livrou lá. Então lá, nós vemos aqui agora um juízo sobre duas cidades. Vimos o juízo no céu, vimos o juízo sobre a humanidade, vimos o juízo agora sobre duas cidades. E em todos eles, o Senhor guardou e livrou aqueles que eram dele. Eles passaram por tribulações, vergonha, zombaria, dificuldade, violência, muitas vezes, passaram por tudo isso, mas para a ira do Senhor, eles não passaram. E em todos esses exemplos aqui, só chegou a ira do Senhor, o juízo do Senhor ser exercitado porque transbordou. O pecado transbordou. Nosso Deus é rico em misericórdia. A bondade vai à frente dele, a graça vai à frente, mas o trono dele tem dois alicerces. Um dos alicerces é a justiça. Então, quando esse pecado transborda, essa afronta ao Senhor transborda, ele vem então exercer o juízo. Nosso Deus é um Deus de misericórdia prolongada. Claro que foi. Foi com Ló, foi com Abraão, com Noé, né? A misericórdia dele foi prolongada. Foi ali com Sodoma e Gomorra há muito tempo, eles pecando, provocando. Então nós vemos que a misericórdia do Senhor, ela é prolongada, mas o juízo dele é repentino. O juízo dele vem num de repente. Quando transborda lá no céu o pecado da humanidade, ele exerce o juízo de forma rápida. Então aqui nós vemos que ele expulsa Satanás e os anjos da morada dele. Ele destrói a terra pelas águas do dilúvio e ele destrói Sodoma e Gomorra pelo fogo. Então ele exercendo juízos aqui, né, de formas diferentes. Vamos voltar para o livro de Êxodo, capítulo 8. Êxodo 8. 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Então, nós estamos vendo aqui que quando Deus vai exercer, vai começar com as pragas, as 10 pragas, exercendo justiça, juízo sobre uma nação ímpia, perversa, violenta, como era o Egito, ele vai separar o povo dele aonde? Numa região chamada Gósen. Ele vai separar o povo ali. As pragas que Deus vai enviar sobre o Egito não alcançam aquela cidade. Uma delas é a mosca aqui. O Senhor está falando, as moscas vão alcançar todo o Egito, mas não vai alcançar aquela cidade ali, onde o meu povo está habitado. Aí eles vão entender a diferença do que é servir a Deus e o que é não servir ao Senhor. Agora vamos aqui, o 9 e o versículo 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Então, quando o Senhor vai enviar uma das outras pragas, que vai ser, semana que vem nós vamos aprender isso, vai enviar uma outra praga lá que vai matar os animais do Egito, o que acontece com os animais dos hebreus? Vai estar guardadinho, protegido, sem que a fúria e a ira do Senhor alcance os animais do povo de Deus. O povo de Deus não está tomando o cálice da ira do Senhor aqui. 10:23. 10:23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Deus vai enviar uma outra praga, uma escuridão completa no Egito. O que acontece? Lá na cidadezinha, na região onde o povo de Deus está habitado, vai haver luz. A escuridão só alcança o Egito. A escuridão não alcança o povo de Deus.
capítulo 11, versículos 6 e 7. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve e nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. A morte do primogênito. O Senhor vai descer com a morte, vai exercer o juízo final aqui, descendo sobre a morte dos primogênitos, e está dizendo que nenhum deles, dos filhos primogênitos de Israel, vai alcançar a fúria do Senhor. Nenhum deles, família nenhuma em Israel, vai provar do cálice da ira do Senhor na matança dos primogênitos. Porque o Senhor vai estar o quê? Guardando em todos eles a distância. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Então, para nós unir tudo isso aqui. Para Noé, Deus fez a arca. Para Ló e as suas filhas, Deus teve o vilarejo no qual ele correu para lá e se escondeu. Para o povo do Egito, o Senhor, eles tiveram aquela região separada lá, no qual eles habitavam, e lá a ira do Senhor não alcançou. E para nós, a igreja? Vamos trazer para nós, a igreja, o que nós temos? O que é para nós a igreja? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja tem quem? Para proteger e livrar ela da ira vindoura que virá, quando o Senhor derramar o cálice de ira dele sobre essa humanidade. Já está afrontando a santidade do Senhor já há muito tempo. Já está provocando a ira do Senhor já há muito tempo. Essa ira vai transbordar. Vai ter a hora que essa ira vai transbordar. E quando ela transbordar, quem vai estar nos protegendo? Quem vai estar protegendo a igreja da ira de Deus? Cristo. Nós temos Cristo para nos proteger da ira do Senhor. Vamos para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Então nós estamos vendo que o Senhor, ao mesmo tempo que o Senhor estende o braço forte para julgar, exercer juízo, no mesmo instante ele estende a sua mão poderosa para salvar e proteger os filhos que são fiéis. Então tudo isso nos aponta para o final dos tempos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja então revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que o apóstolo Paulo está aqui? A igreja de Tessalônica está confusa. Tinha algumas profecias, tinha algumas cartas sendo enviadas no nome de Paulo, dizendo que Jesus já tinha vindo. Jesus já tinha vindo,
já tinha levado a igreja e agora era a ira de Deus sendo derramada. Aí o povo estava ficando preocupado, o povo está assim, então nós vamos viver a ira de Deus, a igreja vai passar pela ira de Deus. Aí o apóstolo Paulo falou assim, não confunda, não faça confusão com o ensinamento que vocês já tiveram outrora. Vou repetir esse ensinamento para vocês. Jesus só vem, nós só vamos encontrar com Cristo. A igreja só encontra com Cristo depois que algumas coisas acontecerem. Aqui nesse texto ele está dizendo, a primeira coisa que vai acontecer depois de para nós encontrarmos com Cristo vai ser a apostasia. Vai ser um abandono em massa da igreja visível. A gente precisa entender o que? Existe a igreja invisível, que só o Senhor conhece o som do coração. Nós não conseguimos. Nós olhamos e falamos assim, que gracinha de cristão. Mas Deus conhece o coração. Essa é a igreja invisível. E existe a igreja visível, essa que nós olhamos e vemos e contemplamos e falamos, que gracinha de cristão, ou que marmotinha de cristão. Vamos colocar assim para ficar. Essa é que nós vemos. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, antes de Jesus voltar, uma coisa tem que acontecer. A primeira que tem que acontecer, um desvio em massa. Muita gente vai sair da igreja, muita gente vai virar as costas para Deus mesmo e não querer saber de mais nada, uma apostasia geral. Depois que essa apostasia acontece, ela vem, aí então se levanta um homem da iniquidade, aí então se levanta o anticristo com a tribulação. Depois que o anticristo vem com a tribulação, aí o Senhor Jesus desce dos ares para encontrar com a igreja. Está claro aqui quais são as etapas. A igreja não sobe antes que o anticristo desça com a sua tribulação. Então não se preocupe, ele está falando aqui. Vocês estão vendo a apostasia já? Não. Vocês estão vendo o anticristo ali já com a tribulação? Não. Então Jesus ainda não veio. Ele só vem depois que o anticristo vier, então não fique preocupado. E no livro de Mateus 24, do 10 ao 13, também fala isso, que Jesus só virá, ele vai acrescentar mais algo, que Jesus só virá depois que o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra. Então, qual que é a ordem? O evangelho pregado nos 4 cantos da terra, a apostasia em massa da igreja visível, nós vamos ver. Depois vem o anticristo querendo usurpar, vai tomar posse da religião na terra, uma religião falsa. Ele vai querer o lugar de Deus, se assentar no trono, ou seja, direcionar a religião em toda a terra, uma só religião para todo mundo. Ele vai querer tomar posse desse lugar e ser cultuado, ser louvado, glorificado como um Deus. E então virá o fim. E então Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, depois que ele já tiver vindo. Vamos para Apocalipse 11 agora. Apocalipse 11. 7. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. 2 testemunhas, 2 cristãos que vai estar dentro da tribulação e vai ser vencido pelo anticristo. O anticristo vai matar esses cristãos. Igreja dentro da tribulação. A igreja precisa entender. Tribulação vem do diabo. Tribulação vai vir do anticristo para a igreja. O cálice da ira de Deus, o juízo de Deus vai vir para o anticristo e para os rebeldes. Tribulação é para a igreja. Está falando aqui que essas testemunhas vão morrer na tribulação. Elas vão testemunhar e o anticristo vai lutar contra eles e vai vencer. Apocalipse 13, 5.
dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, o que lhe habita no céu. Foi-lhe dado também que pelejassem contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está claro que para o diabo foi dado a ele poder, boca, autoridade para pelejar por um tempo, aquilo que eu já falei, no sentido numérico, e muita figura dentro do Apocalipse. A gente não pode entender como se fosse esse período certo aqui de dias. É um período que vai ser, a tribulação está no controle de Deus, e Deus tem o começo e o fim para ela. É isso que está dizendo aqui. Então, está dizendo que o Satanás foi dado a ele poder, e ele vai pelejar contra os santos e vai vencê-los. Ele vai ter autoridade sobre toda a humanidade, e aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, vai morrer, vão ser mortos pelo anticristo. Tribulação é para a igreja. Agora, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, esses vão adorar Satanás. Não vai ter problema para eles na tribulação. Eles vão estar de boa na tribulação. Tribulação não é para eles, tribulação é para os fiéis, tribulação é para a igreja. Agora vamos aqui no mesmo capítulo, aí, o versículo 16 ao 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Então, só até aqui. Aqueles que não recebem a marca da besta, aqueles que não recebem a autoridade da besta, esse não compra, esse não vende. Quem? A igreja. A igreja vai passar fome, a igreja vai passar perseguição, a igreja vai passar por tribulação. Agora, todos aqueles que têm a marca da besta, todos aqueles que adoram e vai admirar a besta, porque ela vai fazer muitos sinais, muito poder, então eles vão ficar admirados com aquilo, então eles vão comprar, eles vão vender, eles vão prosperar. O ímpio vai prosperar na tribulação. Vai ficar mais rico ainda o ímpio no período da tribulação, porque a tribulação não é para o ímpio, a tribulação é para os cristãos. Às vezes a pessoa assusta quando ela tinha uma linha que nos ensinava que o crente não passava por tribulação, mas vai passar sim, então eu estou demonstrando para vocês aqui, essa linha que mostra claramente que ele passa. Então, nós assustamos, mas se nós formos analisarmos, os hebreus viveram uma tribulação no Egito por 300, mais ou menos 300 anos. Imagina eles escravos de Faraó. Imagina eles sentindo dor por causa da violência de Faraó, sendo perseguido, maltratado, até os filhos deles foram mortos. Vocês lembram? Que Faraó mandou jogar no Nilo as crianças hebreias? Isso é parte de tribulação. Vai dizer que isso não é uma tribulação? O povo de Deus não ficou 300 anos dessa forma aqui? Então, a figura de Faraó é onde eu estou querendo encaixar o que está acontecendo lá aqui no Egito com o que está por vir. A figura de Faraó aqui é a figura do anticristo, em proporções menores. A história do Egito está aqui para nos apontar para aquilo que vai acontecer lá na frente. É como se Deus falasse aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, nessa região do Egito, e com esse povo hebreu aqui, com meus filhos aqui, porcentagem. O meu cálice de fúria de forma parcial do que está por vir lá no fim. Então, eles aqui,
hebreu ali no Egito significa a igreja, que não estava passando pelas pragas. A igreja não vai passar os hebreus não vai passar pelas pragas do Egito, que significa a ira de Deus, mas sempre passou por tribulação. Só não passou por tribulação na época de José. O faraó de José não perseguiu os hebreus, mas todos os outros faraós que se levantaram depois escravizou o povo hebreu. Bem, nós vamos passar para outro versículo aqui, para a gente dar